Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço a todos, faço questão sempre de olhar os mais. Estamos chegando a 658 mil inscritos no meu canal e passamos de 130 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal, uma amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, mostram engajamento, os comentários, sempre debatendo, propondo, analisando, colocando a visão de mundo que vocês têm desse momento complexo, difícil, mas que nós vamos superar aqui do Brasil. Lembro também que além de você estar inscrito, você pode ser um apoiador do canal, membro apoiador do canal. E de que forma você pode apoiar o canal? Forma muito simples, né? Tem duas formas que nós indicamos e você escolhe aquela que para você é melhor. Por que isso é importante? Dessa forma, você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, num ano tão importante para a história do Brasil como o ano de 2022. Lembro que nós postamos hoje a excelente entrevista com o embaixador Roberto Abdenur. Ele foi embaixador em Washington, nos Estados Unidos, em Pequim, na China, em Berlim, na Alemanha, e que faz uma análise importantíssima sobre essa conjuntura que está ocorrendo, de alguém que é do meio, que conhece diplomacia, ficou décadas no Itamaraty, em postos extremamente importantes e que está acompanhando para e passo o momento complexo da guerra na Ucrânia, contra a Ucrânia, entenda-se, né? E as suas repercussões no mundo que são muito difíceis. Estamos completando agora um mês de guerra, né? E nesse cenário em que certamente o 24 de fevereiro foi um divisor de águas, uma ruptura, e a entrevista dele apresenta dados muito interessantes. Lembro que no Twitter estou no Villa Marco Villa, no Instagram Marco Antônio Villa Oficial e no TikTok no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, claro que vocês têm uma série de dados, saíram pesquisas. Nós vamos ter um momento que nós vamos com mais cuidado analisar as pesquisas eleitorais, né? Só nessa semana eu vi 3 pesquisas, uma que saiu há pouco tempo, hoje inclusive, do Datafolha, mas há alguma variação dos resultados, depende muito da metodologia, mas o retrato dos 2 primeiros colocados é sempre o mesmo, né? Mas uma análise um pouco mais detalhada de pesquisa, os cortes regionais de idade, de renda, de escolaridade, né, de rejeição, tudo isso que é essencial para a compreensão da pesquisa. E muitas vezes fica só na questão numérica. Não, a pesquisa ela permite você fazer uma reflexão mais elaborada do processo eleitoral. Eu sei que no curso de Ciências Sociais, do qual eu fiquei 20 anos como professor de História, uma das disciplinas fundamentais para os sociólogos que lá estavam se formando era estatística, e sempre era uma briga essa disciplina. E por quê? Como é que você vai ter o instrumento para trabalhar com pesquisa, né, que é fundamental, né, entender, produzir o material para fazer a pesquisa, como fazer e como interpretar as pesquisas. Quer dizer, ter o resultado, tabular e interpretar. Isso não é uma coisa fácil. E não pense que pesquisa não serve para nada. Quem fala isso é idiota, né? Tem que saber entender o que é pesquisa, que é uma coisa complexa, é uma coisa científica. Ah, mas todas as pesquisas deram errado. Mentira! Pega os resultados eleitorais das últimas 10 eleições do Brasil e cruza com as pesquisas dos últimos dias, até quando a legislação eleitoral permite. E você vai encontrar resultados muito próximos, com raríssimas exceções. Tem as exceções, é verdade. Raríssimas. Tem, por exemplo, estou me lembrando agora a eleição municipal de 2016. Né? Não em São Paulo, mas em algumas capitais, houve sim uma diferença em relação à pesquisa ali, quase que ali no calor da hora. Mas no conjunto, se você olhar, no número muito superior a 90% de acerto, 95%, 96%, 97% de acerto, você pode cruzar os dados, por isso que a ciência é importante, né? Aí você cruza os dados e mostra que as pesquisas elas acabam acertando, entre aspas. Ou seja, o que a pesquisa revela é sempre, e eu estou dizendo uma tremenda obviedade, o retrato do momento, né? E o momento político muda. Quando nós não tínhamos grandes pesquisas aqui nos anos 80, por exemplo, final dos anos 80 aqui em São Paulo, na eleição de 1988,
que não tinha segundo turno ainda, né? Foi a eleição municipal, o segundo turno vai ser adotado só a partir da eleição de 1989, que foi presidencial, 90 para o governo do estado e assim sucessivamente. Na eleição de 88 ainda não tinha segundo turno. Aqui em São Paulo foi uma disputa muito grande, né? Do Paulo Maluf, aí aparece o João Leiva, que era o candidato do PMDB, na época era PMDB, o governador era o Horácio Squercia, em toda aquela situação. A Erundina, Luiz Erundina do PT estava bem lá atrás, aí acontecimento ali dois acontecimentos, um em Volta Redonda, a invasão do exército na usina siderúrgica Volta Redonda, com a morte de operários, e uma repressão violenta, a greve dos professores, quando eles estavam fazendo uma passeata em direção ao Palácio Bandeirantes, acabou mudando radicalmente o desenho eleitoral, e a Erundina teve um crescimento enorme na última semana, especialmente a partir da última quarta-feira, antes da eleição de domingo. E aí a pesquisa, claro, ela estava correndo atrás dessas mudanças, né? Porque isso foi uma mudança muito rápida do eleitorado, e aí você tem um colégio eleitoral muito restrito, que é o do município, que é diferente de mudanças quando você tem a esfera nacional. Então a pesquisa é importante, nós vamos trabalhar, né, com essa discussão, claro, nos nossos encontros aqui. Mas eu gostaria de ficar com uma questão que me parece muito importante. Um outro ponto, ainda antes de entrar na questão central, há um cenário, eu não sei se vai se repetir em outros estados, porque tudo começa em São Paulo e se espalha pelo Brasil. Há muito tempo, né? Vamos lembrar, a resistência à ditadura militar, qual é o foco? São Paulo, se espalhou pelo resto do Brasil. Campanha de diretas já, aonde foi o grande pontapé inicial, 25 de janeiro de 1984, Praça da Sé, se espalhou pelo Brasil, né? Se nós olharmos depois o impeachment de Fernando Collor, também aqui em São Paulo, e assim sucessivamente até os acontecimentos mais recentes de 2015 e 2016, que teve a Avenida Paulista como palco principal, que também se espalhou pelo Brasil. Então está ocorrendo um fenômeno aqui que eu não sei se é um fenômeno, se vai permanecer aqui, se é só uma coisa de momento, e se isso também vai ter repercussão em outros estados. Qual? É tentar, na eleição para a Câmara dos Deputados, já criar polarização entre dois candidatos representando mais ou menos o cenário para a eleição presidencial. Isso é patético, isso é ridículo. Eu estou dizendo aqui porque tem duas figuras. Uma, o Dudu Bananinha, que nós sabemos quem é, o nome dele é Dudu Bananinha, o apelido é Eduardo Bolsonaro, mas o nome é Bananinha, da família Bananinha, e do outro lado tem o Boulos. O Boulos desafiando o Bananinha para um debate, o Bananinha diz que não debate, o Bananinha não consegue acertar duas frases. Se ele cair de 4, ele não levanta com guindaste. Ele volta à posição dos ancestrais, né? É um idiota. E o Boulos, esperto, né, quer mostrar que ele é o novo, ele é o opositor. Não, o Boulos é a concepção do velho, do antigo. Lembra-se que na eleição para a prefeitura, a referência para ele, eu perguntei isso para ele quando ele era candidato a presidente. Que ele falou que o Brasil era ditadura em 2018 e Cuba e Venezuela era democracia. Eu falei, opa, alto lá, bola no chão, que é isso, né? E usaram muito desse vídeo em 2020, porque ele tentou pintar um ar mais light da figura dele, né? E desenterraram esse vídeo, e ele certamente não gostou. Inclusive eu já convidei ele algumas vezes para entrevista, nem resposta dele, mas não tem nenhum problema, isso faz parte. Então ele está querendo criar essa polarização, que é uma bobagem. O que é uma bobagem? Polarização, se tiver, é na eleição para o governo do estado, eleição para presidente da república. Numa eleição proporcional, não é uma eleição majoritária. Portanto, a escolha do eleitor tem de ser de qualquer um. Ele pode votar no Paulo, no Pedro Maria para presidente, mas no São Paulo, por exemplo, tem 70 cadeiras. O eleitor vai ter um elenco de mais de 1000 candidatos e vai escolher o que para ele é o mais interessante. Portanto, essa ideia, né, de criar polarização para a Câmara dos Deputados é uma enorme bobagem. Então eu já percebi, e é uma tática, sabe por quê? Esse acha que é bom, mas esse também acha que é bom, porque da ideia é que só tem os dois, eles se autoalimentam. Eles se acham espertos, mas não são tão espertos como eles aparentam ser. Importante a gente qualificar em todos os estados, vocês que me acompanham de outros estados do Brasil, qualificar a Câmara dos Deputados. Ela está muito ruim, é uma das piores legislaturas, e digo isso porque eu conheço profundamente a história do Brasil republicano. Já vi legislaturas ruins, mas essa
é muito ruim e produto numa situação, foi 2018, muito específica, que não se repetirá mais, né? Mas numa conjuntura, inclusive, que empobreceu o debate político. E lembre-se o seguinte, não olhe só para governador e presidente na hora que você for votar. Com antecedência, escolha seu deputado estadual, seu deputado federal e o senador. Não deixe para o último dia, porque é comum no Brasil, você vai votar, alguém fala 2 dias antes, pô, mas eu não tenho candidato, deputado federal, liga para um conhecido, aí ele falou que é bom, o Paulo, a Maria, o José, mas espera, você nem conhece. Isso é porque depois você vai reclamar. Você vai reclamar da sua Assembleia Legislativa e vai reclamar muitas vezes da Câmara dos Deputados. Né? Então é importante isso. Veja isso que me parece que é uma questão central. E qual é o tema central? O tema central aqui para o Brasil é olhar o Bolsolão do MEC. O Bolsolão do MEC é a questão chave e isso é uma coisa importantíssima. Eu ontem li o artigo que fiz lá para o UOL para vocês. E me parece as questões de fundo e todos os comentários que eu vi, nenhum foi para o meu caminho, que é um caminho básico. Primeiro, há uma violação clara do que determina a Constituição. Nós somos um Estado laico, a separação igreja e Estado já é antiga, por sinal, não é só na Constituição de 88, todas as constituições republicanas, todas, desde 1891, você teve a separação igreja-estado. Na época, igreja, entendia-se igreja católica. Naquela época, por exemplo, quando vem o decreto do governo provisório, no início de 1890, e separa a igreja do Estado. Depois vem a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, produto de uma Assembleia Constituinte, se constitucionaliza a separação igreja-estado. E por quê? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Quando você mistura igreja e Estado, acaba mal, acaba em problemas. E uma das conquistas da Revolução Francesa, especialmente da Revolução Francesa, claro que já tem isso nas revoluções inglesas do século XVII, as célebres de 1640 e 1688 e 89. Mas, fundamentalmente, no século XVIII, 1789, a Revolução Francesa deixa isso muito claro. E essa disputa é muito forte na França, até chegarmos à Terceira República, aquela já nos anos 70 do século XIX, e aí se constitui, então, e ela vai ser muito influente a Terceira República na República Brasileira. Então essa questão da separação igreja e Estado é fundamental. Os assuntos de religião do indivíduo, não cabe ao Estado se meter. E a nossa Constituição, eu li para vocês, ela é muito clara sobre isso, não deixa qualquer dúvida. E o que acontece? Novas revelações vão aparecendo sobre o Bolsolão do MEC. Hoje tem mais áudios de vários prefeitos, com mais informações da corrupção. E o governo Bolsonaro é um governo corrupto. Bolsonaro já era um corrupto antes do governo, só que ele dava pequenos golpes. Por quê? Porque ele não tinha condições, na posição política ele estava, de dar grandes golpes. Que ele é ladrão, ele queria roubar muito, mas ele tinha que roubar o que dava para roubar. E o que dava para ele roubar? Dinheiro público, peculato. Como? Com as rachadinhas, lá no Rio de Janeiro. Ele começou a roubar quando ele era vereador, depois ele foi ser deputado federal, elegeu a primeira mulher vereadora, vamos recordar, aí ele vai brigar com a primeira mulher e vai colocar o Carlos Bolsonaro, que era menor de idade à época, como candidato, mas a lei permite que a posse tem de ser maior, aí ele já era maior de idade, e para manter a rachadinha no Carlos Bolsonaro, que a mulher estava disputando o dinheiro, a primeira mulher, e ele como deputado federal. Aí ele quis ampliar o roubo, ele é um grande ladrão, grande do que ele podia roubar. Aí ele coloca o Flávio, deputado estadual, aí monta todo o esquema do Rio de Janeiro e vem aqui para São Paulo o Bananinha, que não tem nada a ver conosco, nem mora aqui. Mas o eleitorado paulista é tão medíocre. E aí, porque em São Paulo, vocês que são dos outros estados, há sempre a mania de colocar a culpa no Nordeste. Durante uma época era assim, mas esse pessoal do Nordeste e tal. Não. As pessoas mais ridículas do Brasil vêm para São Paulo para ser candidato a deputado federal. Quantas? Em 2018. Pega os mais votados. Quem tem ligação com São Paulo? Histórica. Com a cidade de São Paulo, com o estado de São Paulo, É aquela história, se pegasse o mapa do estado de São Paulo para os mais votados, em 18, eles não sabiam localizar os municípios. Não tem a mínima ideia. Você fala para ele, o que é isso, que é aquilo. Eles não entendem absolutamente nada, não sabem. Então, a questão, mas o Bolsonaro foi esperto, colocou o Bananinha aqui.
Então tinha 4 filhos na política. E ele se apresentou, e ele é um pilantra, um esperto, né, numa linguagem mais vulgar, podia fazer uma linguagem mais complexa, mas como alguém que lutou contra o PT, quando ele nunca lutou contra o PT. O filho dele, o Carlos, fez parte da chapa em 2004 para a cidade do Rio de Janeiro do PT, na coligação. Então ele nunca, no impeachment, você viu ele fazer alguma coisa? 2015, 2016, não fez absolutamente nada. Mas, numa conjuntura complexa, como foi em 18, e depois do episódio de Juiz de Fora, a 6 de setembro, aquilo acabou dando um ar de mártir a ele. E nós somos um país de uma baixa cultura política. O nível de politização no Brasil é muito baixo. E foi piorando, porque nós tivemos, no fim da ditadura militar, o interesse pela política passou a ser muito grande. Isso é interessante, esse fenômeno. E aí passou os anos 80, um interesse muito grande. E isso foi diminuindo ao longo desse século. Por quais razões? Aí é sentar, estudar e buscar as razões científicas que você possa dar uma resposta de tentar entender o que é que aconteceu conosco, né, com o Brasil. E essa despolitização se revelou no processo eleitoral de 18. Então muitos oportunistas vieram aqui para São Paulo, como vão vir agora, hein? Vocês estão vendo? E de todos os matizes ideológicos. Não é só de extremista de direita. Vem todo mundo para cá, que virou a casa da mãe Joana. Porque como tem muitas cadeiras, eles querem transformar a questão nacional na eleição para deputado federal. Essa é a pilantragem deles, né? Essa é a malandragem. Quando uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Precisa ver o que esse deputado federal, por exemplo, pensa sobre o Estado de São Paulo, a sua história, os problemas econômicos que nós temos, sociais, políticos, etc. E quais são suas atribuições na Câmara dos Deputados, né? E por aí vai, etc, etc, etc. Bem, isso tá bem claro. E nesse episódio do Bolsolão do MEC, o fenômeno interessante é o seguinte. Primeiro, esse Milton Ribeiro é do Estado de São Paulo, de Santos, hein? Então, aqueles que falam, o problema Nordeste aqui em São Paulo. Não, ele é de Santos, aqui, né? Em termos universitários, a formação dele é precaríssima. Ele está próximo à idiotia, ele não sabe absolutamente nada, não representa nada. Cientificamente, academicamente, ele é um nada. Ele é um zero à esquerda. Não tem importância nenhuma. Você pode fazer um levantamento de teses, de dissertações, citações acadêmicas. Ele não está. Ele é um sujeito medíocre e tal. E por isso que está lá, porque se fosse alguém de brilho acadêmico, não estaria no governo Jair Bolsonaro. Ponto. Isso é óbvio, o lulante que eu estou dizendo. Agora, o escândalo é demais, porque vai aparecendo os áudios, né? Eu estou aqui com o Estadão. Pastor ofereceu 50% de desconto na propina para liberar verbas. Quer dizer, agora é legal esse negócio. Que é o seguinte, você cobra uma propina, mas oferece desconto. Veja que no fundo o corrupto é bom, né? No Brasil sempre a gente gosta de dizer isso, né? No fundo a pessoa boa, o Hitler no Brasil no fundo seria considerado bom e mal assessorado. Porque nós somos um país de baixa consciência política, né? E que esquece o que ocorreu ontem. Esse é um outro problema. A CPI da pandemia, aquele relatório bombástico. E aí? As pessoas estão circulando por aí, todos aqueles... E são candidatos, né? E outros que não tinham mandato serão candidatos, como o Pazuello, que é um escândalo. Eu espero que o eleitorado do Rio de Janeiro não eleja deputado federal. Isso é uma vergonha, né? Mas no Brasil a gente nunca pode duvidar. E aí a matéria do Estadão, cobrança foi feita pelo pastor Arilton Moura com aval do pastor Gilmar Santos. Ambos com acesso ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. E aí vem então toda a matéria e está recheado de áudios de vários prefeitos que foram coagidos por esses criminosos. Tem os áudios aqui no Estadão. O engraçado é que é uma palhaçada, isso daqui é inacreditável. Que momento nós vemos? Primeiro, o Milton Ribeiro faz um discurso recebendo os prefeitos contra a corrupção. Eu estou moralizando tal. Aí ele sai, eles vão almoçar. Aí chega esses supostos pastores, que não são pastores, são pilantras. A Damares diz que o ídolo dela é o Gilmar. Bem, a Damares fala isso. Qual o problema? A Damares, ela falsificou o currículo. Vocês lembram, né? Mestre em Direito Constitucional. Foram ver a mentira. Ela não tem mestrado nenhum, nem os créditos, não tem nada. Aí foram perguntar para ela, mas a senhora não é mestre? Ela falou, vocês não entenderam. É no sentido de Paulo.
Paulo é o apóstolo, Paulo, São Paulo. Agora, ela é tão picareta, me desculpe usar essa expressão, mas ela é tão picareta que no Império Romano não tinha Constituição. e também não tinha curso de pós-graduação, evidentemente. Quer dizer, ela está falando e ela nem sabe quem é o Paulo. Ela nem sabe que era um judeu helenizado, tal. Se eu falar tudo, ela não tem a mínima ideia. Esse pessoal é de uma ignorância, eles têm umas frases feitas que repete e passa a maquininha para pegar dinheiro. Nisso há uma eficiência fantástica e essa senhora representa essa parte, que não são todos, registre-se, mas essa parte, e ela diz que o pastor dela é o Gilmar. E eu sempre disse e repeti, bons tempos quando o Gilmar era apenas o goleiro do Santos Futebol Clube. Chama Gilmar Santos, não é Gilmar dos Santos, aquele é o outro, Gilmar dos Santos Neves, bicampeão pelo Santos, pela seleção brasileira, etc. Se despediu no jogo do Maracanã contra a Inglaterra, 2-1. Outros estão sentados. Isso é uma longa história. Na época a seleção brasileira era algo importante. Hoje ninguém nem lembra, vai até jogar, ninguém nem lembra. E é bom nem assistir porque a seleção não tem mais nenhuma identidade com o país, né? É incrível isso, como é que esse processo foi ocorrendo. Mas aí tem uma longa história, não vamos falar disso, apesar de ser muito interessante. Mas o cidadão aqui apresentou os pedidos, temos aqui todos os áudios no Estadão, né? E como eles acabam se repetindo, e ainda oferece desconto. Segundo o Globo, o pastor lobista do MEC, o glorioso Gilmar, em nome de Jesus, com Deus no comando. Isso é fundamental, hein? Fundamental. Parece aquele jogador na época dos Atletas de Cristo, que surgiu aqui, dava umas entradas maldosas, me lembro de um do Corinthians, sem citar o nome, que dava aquelas voadoras pelas costas dos jogadores, e depois falava em nome de Jesus. Era um cara muito legal. Mas aqui, a chamada do Globo é o seguinte: pastor lobista do MEC abriu faculdade e investiu R$100 mil em um novo negócio. Pô, né? Documento obtido pelo Globo revela plano de líder evangélico com influência no Ministério de ganhar dinheiro com curso de graduação. Agora, se o MEC libera isso, aí tem de ter, aí a coisa tá feia. É uma faculdade chamada ITCT. Tem aqui o registro na junta comercial, e aí vem depois o funcionamento. É uma tremenda de uma picaretagem, porque diz que tem um curso básico em teologia. Eu desafio esse pastor a discutir comigo teologia. Eu chamaria, vem aqui, Gilmar, senta aqui, vamos conversar, vamos ver se você conhece a era patrística, vamos ver se você conhece, vamos passar todos. Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador do cristianismo. Você conhece São Jerônimo, que foi aquele que a Bíblia que existe hoje, é o São Jerônimo que fez, porque ele que traduziu e pôs tudo ordem naqueles documentos, no sentido cristão, entenda-se, né? Você conhece Santo Agostinho? Vamos começar, vamos historiar, até chegar no início do século VIII, já aí com Isidoro de Sevilha e tal. Você não sabe nada, tu és um tremendo enganador. Que você vai querer criar um curso básico em teologia? Você não sabe nada. Não sabe, se eu for passar toda essa história e colocar todas as discussões dos concílios, né? Com o concílio de Niceia, que é fundamental, nem sabe onde é Niceia. Então fica na tua, né, dando os teus golpes. Agora tem de ir para cadeia, porque quem faz isso, o lugar de corrupto é ir para cadeia. E ontem eu mostrei para vocês a cidade de Luiz Domingues, no Maranhão, o primeiro prefeito que denunciou, uma pequena cidade que tem lá cerca de 7, 8 mil habitantes. É um dos piores IDHs. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Nós temos cerca de, salvo engano, 5.570 municípios. Eles estão lá em 5.400 e não sei quanto o lugar. Uma situação terrível, tenebrosa, né? Eles vão roubar dinheiro do município que tem, né, os índices sociais, né, a mortalidade altíssima. Pô, alto lá. Isso é humanismo, solidariedade? Isso é cristianismo? Não, isso é picaretagem. E aí eu fui passando os jornais e vendo. Eles têm também um esquema de propina. Eu citando o Estadão, esquema de propina no MEC envolvia a compra de Bíblias. Pô, aí não dá. Esse era o Arilton, que não é aquele Arilson que foi o ponto esquerda, não, ele tinha um esquema de corrupção com a Bíblia, quer dizer, bem, vamos lembrar aquele grande aqui de São Paulo, que foi preso em Miami com dólares dentro da Bíblia, né, grande, ele é apóstolo, hein, e a mulher é bispa, porque é sempre assim, homem é apóstolo,
mulher, minha mulher é nada, é bispa, né? Foram presos, ficaram presos na Flórida. E vem aqui, voltaram meses depois, com a maior cara de pau. Eu vi, inclusive, fazendo orações. E é capaz, eu tenho, olha, todos os candidatos principais à presidência vão pedir a bênção. Para esse, inclusive, apóstolo, grande apóstolo, a figura fantástica. Então eles estão comerciando a Bíblia. Quem diria, hein? E aí tem também aqui o depoimento, né, do que quanto foi pedido, e a imposição é que ele comprasse 1000 Bíblias no valor de R$50 cada. E era para ele distribuir o prefeito as Bíblias no município e comprasse do corrupto lá do MEC. Não dá, né? Não dá, né? Não, você vai vendo isso, você fala assim, pô, mas espera um pouco, né? Devagar, né? Assim, aí também não dá. E aí tem no Globo, no Estado e na Folha, em outros espaços, em portais, todos os áudios, eles comentando, apresentando essa situação. E isso é interessante que o Bolsonaro, o que ele está fazendo? Como isso, claro, bate de frente com o seu governo, o prejudica eleitoralmente. Então ele começa a dizer que não é nenhum problema e manda alguns ministros dessas pessoas servis, dessa caterva, como Damares e Caterva, dá declarações de não tem nenhum problema, está tudo tranquilo, essa pessoa é ótima, etc. Tal. Mas os mais espertos nesse campo, o pastor Mala, o Mala, por exemplo, o Mala dá nó em pingo d'água, ele não gosta de pagar impostos, porque afinal ele é o Mala, é o enviado de Deus, né? Agora, nós temos de pagar, você tem de pagar, eu tenho, nós, a torcida do Flamengo, mas o Mala não. O Mala percebeu que isso é uma queimação para a turma dele. O Boca de Ouro, lembra o deputado Boca de Ouro, que o nome é Boca de Ouro, o apelido é Feliciano, mas o nome é Boca de Ouro. R$150 mil o tratamento dentário que você pagou. Eu paguei, nós pagamos. Porque afinal aquela Boca de Ouro, né? Fantástico tal. Lembrei agora, São João Crisóstomo, era, bem veio do grego, né? Era Boca de Ouro. Mas ele nem sabe do que eu estou falando, né? O Feliciano, a história dele é outra, né? Mas eu me lembrei agora aqui, porque isso está no meu livro, se eu não tiver enganado, tem aqui, é tanta coisa que a gente lê, chega uma hora que você pode ter errado, mas eu tenho aqui, esse aqui, no meu A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, tá assim, o São João Crisóstomo, né? Acertei aqui, ele é da segunda metade do século IV, e aqui está, na virtude consiste a perfeita sabedoria da alma, tal. Está aqui, textaço, grande texto, viu? Leio que vocês vão gostar, coisa de primeiro, altíssimo nível, tal, né? Se eu falar isso pro Mala, o Mala nem tem ideia do que eu estou falando, né? Mas para ganhar dinheiro eles são ótimos, são fantásticos. Nós criamos multinacionais da fé, né? Que ponto nós... E algumas são muito exitosas no campo financeiro. Então, veja, a coisa toda é uma questão política, não é uma questão de discriminar a religião. Inclusive porque isso é inconstitucional. A Constituição é clara sobre isso. Eu li várias vezes aqui para vocês, fui mostrando o que determina a Constituição justamente sobre os direitos. E essa questão religiosa, ela é fundamental. E eu mostrei, mas apontei para vocês que não é permitido nem que a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal, que são os 4 entes federativos, não podem nem perseguir e nem favorecer qualquer tipo de rito religioso, se vocês quiserem usar a expressão, qualquer denominação religiosa. Tem de separar uma coisa de outra. E quando você começa a fazer uso político disso, isso é extremamente nefasto. Cria, e aí eu citei até o coronelismo clássico, né? Vamos relembrar o coronelismo em chá de voto, que é um clássico da ciência política brasileira. Não foi escrito por um trabalho no campo jurídico, né? Ele é um conhecido advogado jurista e depois ministro da Casa Civil e depois ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Já falecido, ali da Zona da Mata de Minas Gerais e tal, o Vitor Nunes Leal. Mas essa estrutura de coronelismo era quando o Brasil era rural. O curioso é que nós estamos vivendo um fenômeno novo, que é o coronelismo religioso no mundo urbano, porque hoje a maior parte da população no Brasil vive nas cidades e não mais no campo. Então é um processo de controle eleitoral que viola
claramente o que determina a Constituição, porque a soberania, e a Constituição é muito feliz em determinar isso, a soberania popular, ela advém do voto, e o voto é o voto secreto, a soberania, artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, ou seja, quem determina em quem você vai votar é você. Ninguém fala para que você deve votar nisso. Inclusive, colocar, isso é uma coisa... o medo. Olha, se você não votar, você não vai conseguir isso, aquilo. Isso não existe. Nós lutamos tanto aqui no Brasil para ter o direito da liberdade de voto. E olha que demorou, hein? Você vê, no Império, não votavam as mulheres, a maior parte da população, em certo momento, ou era escravo, não tinha direito a voto e tal. Aí começa a República, o colégio eleitoral ainda é muito pequeno ainda. E havia muitos impedimentos na Primeira República, não votavam os analfabetos, não votavam as mulheres, então havia muitas restrições eleitorais. Quando vem a Revolução de 30, e nós somos filhos da Revolução de 30, criou-se o Brasil moderno. E a partir dali vem a justiça eleitoral, que está completando 90 anos e ninguém deu a mínima importância a isso. É um fato importante para nós. Código eleitoral, justiça eleitoral, voto secreto pela primeira vez. Primeira vez que tem o voto secreto e o voto da mulher, que além disso também podia ser candidato. Isso foi um grande avanço, né, para as eleições para Constituinte. Mas logo depois veio a ditadura do Estado Novo, não tivemos eleições. E a partir de 45 cresce muito o colégio eleitoral, enorme, com o deslocamento campo-cidade, aumenta. E aí nós temos uma democracia de massas, né, com todos os partidos. E é um grande avanço do país, num país tão marcado pelo arbítrio. Nós somos um país marcado pelo arbítrio, aí você tem um avanço, portanto, da democracia e do cidadão, e de nós podemos escolher livremente quem nos governar, até 64. Para ser mais preciso, até 65, porque até 65 tem as eleições livres para os governos estaduais. Mas no final do ano, no último trimestre, após o ato institucional número 2, veio a proibição, suspende-se, na época nós tínhamos 13 partidos políticos, e aí criam-se dois, a Força, Arena e MDB, que é o chamado bipartidarismo, que vigora até a reforma eleitoral lá em 1979, quando é ampliado para 5 partidos políticos, e a partir da redemocratização aí cria-se a liberdade efetiva partidária. E aí você amplia-se o direito do voto. Então isso é fundamental, né? E o voto, a democracia está muito vinculada a partido. Esse é um outro problema que um dia nós vamos ter de conversar aqui, criar bancadas. Bancada do boi, da bala, da Bíblia, isso não existe. Existem partidos políticos. Esse é um problema. Quando você cria esse tipo de bancada, entre aspas, você viola o princípio de organização partidária, né? E aí começa a impor certas demandas que não são aquelas fundamentais para o momento que o país vive. Mas essa é uma discussão a posteriori. O que interessa, e aí é uma questão central, é que o Bolsolão do MEC é mais um ataque do Bolsonaro à Constituição e mostra mais uma vez como que a corrupção ela é orgânica ao extremismo, a esse governo. E é uma questão que esse governo vai ter que enfrentar rapidamente, porque não adianta empurrar com a barriga o episódio do MEC, porque amanhã vai ter mais denúncias, mais áudios, mais filmagens, mais documentos, e essa crise vai mostrando que esse governo, em todos os campos, mas em especial na educação, teve um efeito devastador, nefasto, né, no campo da educação. Basta ver nossos indicadores, basta ver o Enem, basta acompanhar a questão da formação dos docentes, e etc, etc. O que ocorreu no CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, o que ocorreu na CAPES, né, que são instituições criadas lá no segundo governo Vargas, né, e que são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Nada, tiveram cortes de verba, nomeação de gente incapaz e por aí vai. Em suma, é isso. Esse é para mostrar, mais uma vez, eles tentam ignorar, e é interessante, você acha que o problema resolve não falando do problema. Eles acham que ele é esperto, mas as denúncias vão crescer, vai cair o ministro da Educação, mas vai ter de sair, aí vão designar um outro, igual ou pior do que esse, mas tem o dia 2 de outubro. Vamos ver se no dia 2 de outubro, no encontro com as urnas, nós possamos fazer uma boa escolha, né, para tudo. Deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República, são 5 cargos que estarão em disputa, e finalmente ver se a gente consegue sair dessa situação. Não pense também que os eleitos vão magicamente resolver tudo, vai demorar um pouco, mas é possível resolver, ao menos tirando essa caterva de traição nacional,
porque como bem disse o doutor Ulisses, quem trai a Constituição é traidor nacional, e o Bolsonaro é um traidor da pátria. É isso, se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e nós já passamos de 128 milhões de visualizações, muito obrigado mesmo, e sempre digo, se você gosta desse espírito analítico, crítico, propositivo, é fundamental, e conhecimento histórico, né, de conhecer a história do Brasil, que está ocorrendo no mundo, indique o canal um amigo ou uma amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que você gostou, e use, é importante, a página dos comentários, converse, dialogue, debata, proponha, isso é fundamental, mostrando o engajamento, e olha, é enorme, hein? Tem certas lives, tem 3.000 comentários, o que mostra o interesse de vocês. Lembro, postamos a entrevista com o embaixador Roberto Abdenur, um grande quadro do Itamaraty, já aposentado, foi embaixador na Alemanha, em Berlim, Estados Unidos, em Washington, na China e em Pequim. Portanto, tem um profundo conhecimento de mais de 40 anos no Itamaraty, das grandes questões das relações diplomáticas do Brasil. Ele faz uma análise dessa conjuntura, desse momento que nós estamos vivendo, e enriquece a reflexão de vocês que estão acompanhando. Ele dá dados muito importantes, faz uma análise extremamente interessante. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos então amanhã. Até!